moçambicanos. Este é o primeiro Estado em que o poder nos pertence. Este é o nosso país livre e independente, nascido do sacrifício do sangue e das ruínas. Há 50 anos, Moçambique ergueu-se como nação livre e soberana. O Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Um sonho coletivo nascia com a independência, o de construir um país melhor, mais justo, com infraestruturas que servissem o povo moçambicano. É hora de arregaçarmos as mangas e construirmos juntos uma nação mais limpa, mais eficiente e verdadeiramente comprometida com o bem-estar de todos. A água, um recurso essencial para a vida e o desenvolvimento, tornou-se um pilar fundamental dessa jornada. Desde os primeiros anos da independência, o país traçou estratégias para transformar seus recursos hídricos em motores de crescimento económico, estabilidade social e sustentabilidade ambiental. No tempo colonial, a única grande barragem que existia era a barragem da Chicamba, tendo associado o açude do Mavuzi. Ainda estão em funcionamento. Portanto, isso começou a funcionar na década de 70 e tem-se mantido desde então. Se nós olharmos para o que tínhamos no dia 25 de junho de 1975 e o que temos agora, se compararmos a situação do abastecimento de água às pessoas a partir de fontes seguras com o que tínhamos em 75, digamos, o progresso é evidente, não é? Para qualquer pessoa que queira ver. Mais do que infraestruturas, essas conquistas representam vidas transformadas, regiões revitalizadas e uma economia fortalecida. De norte a sul, Moçambique ergueu 16 barragens, com uma capacidade conjunta que ultrapassa os 59 mil milhões de metros cúbicos de água e com uma projeção até 2044 de atingir 61,7 milhões de metros cúbicos de água. Eram condições extremamente difíceis para se fazerem estas grandes obras, mas elas fizeram-se, porque os Limomos foi inaugurada em 1988, a Curumana foi inaugurada em 1989, Massingi já tinha sido completada em 1977, portanto, são verdadeiros feitos que nós nos podemos e devemos orgulhar. A maior parte dos projetos de desenvolvimento, eles estão ligados à água, tanto os projetos agropecuários, tanto os industriais. Então, isto já é um impacto muito grande para a melhoria da vida dessas comunidades, para além destas barragens ter uma capacidade de alavancar desenvolvimentos com o uso do recurso hídrico como um fator de produção. A matila barragem ali com pescaranten, mas foi muito meningue porque kama a inimele tre bombalan, es koto ko kama te amba e benzula ala mashamba, e jala stama, maripodo, shimate, makofi ninqual. A engasokuli nchumo. Com a barragem se conseguiram regular porque abriam as comportas consoante o nível da água. Então, com a barragem, temos as informações antes de acontecer o problema. Em 1975, ano da independência, apenas 6% da população moçambicana tinha acesso à água potável canalizada. A grande maioria recorria a fontes tradicionais como poços, charcos e rios, muitas vezes a longas distâncias e com riscos à saúde. Desde então, o país tem registrado progressos consistentes. Hoje, Moçambique conta com uma cobertura de cerca de 70% da população com acesso à água potável, combinando sistemas urbanos e rurais modernos. A caminhada que fizemos no setor, desde a independência, foi muito marcada pela necessidade de ir ao encontro das necessidades da população, em particular a população carente, e a população moçambicana tinha sido muito mal
servida durante o período colonial. Nos centros urbanos, destacam-se grandes sistemas como os de Maputo, Matola, Beira, Nampula, Nacala Porto, Tete, Quelimane e Pemba, que asseguram a distribuição diária de água a milhares de habitantes. Estes sistemas incluem infraestruturas de captação superficial, estações de tratamento de grande escala e redes modernas de distribuição. Em paralelo, nas zonas rurais, foram implementados sistemas de abastecimento simplificados que hoje garantem água segura a milhares de famílias. Água é alegria. Desafios havia muitos, mas havia uma enorme vontade de enfrentar esses desafios com os recursos que tínhamos, com as dificuldades e limitações que tínhamos. Fomos avançando no sentido de conseguir ir a todas as províncias, a todo o território nacional. Inclusive, tivemos que fazer isso com uma situação de guerra civil, e mesmo assim, eu diria que o setor teve algumas dificuldades depois no processo de crescimento, mas que foram sendo superadas. Em 76, as empresas de águas começaram a ser intervencionadas pelo Estado. E nessa altura, as empresas ficaram mais ligadas ao abastecimento social. Em 1981, mais ou menos, a intervenção foi mais forte. Foram formadas as empresas Águas da Beira, Águas de Maputo, por aí fora. O governo começou a fazer grandes investimentos para abranger muitas áreas de abastecimento. As doenças de origem hídrica diminuíram drasticamente. A esperança de vida cresceu. Mulheres e crianças trocaram os longos caminhos em busca de água pelos caminhos da escola. As mulheres que durante gerações carregaram o peso dessa missão ganharam tempo de aprender, para produzir, para sonhar. Está-se a notar um desenvolvimento muito grande porque, graças ao governo, deram solução de água à população. Está feliz. Historicamente, Moçambique enfrentou enormes desafios no acesso ao saneamento digno. Após a independência, a maioria da população, tanto em áreas urbanas como rurais, não dispunha de casas de banho, redes de drenagem ou sistemas adequados de tratamento de resíduos. O fecalismo a céu aberto era comum e as doenças de origem hídrica representavam uma das principais ameaças à saúde pública. Ao longo dos últimos 50 anos, foram implementadas reformas e ações estruturantes que transformaram este cenário. Hoje, o saneamento cobre cerca de 53% da população urbana e aproximadamente 21% da população rural. Nas cidades, destacam-se intervenções como a reabilitação e expansão da estação de tratamento de águas residuais de Infulene, em Maputo, os sistemas de drenagem nas cidades da Beira e Maputo e a criação do Parque Verde de Infraestruturas Urbanas, na Beira, uma solução integrada que alia saneamento, gestão ambiental e adaptação climática. Esta estação de tratamento de Infulene é considerado complexo porque aqui, quando chegam aqui, são recebidos, eles vão às descargas, das descargas vão à obra de entrada, da obra de entrada vão às primeiras lagoas anaeróbicas e todas as fases são seguidas aqui, ou seja, tudo em que deve-se fazer para um tratamento é feito aqui dentro. A estação de Infulene, ao longo desses 50 anos, tem crescido de forma profissional, de forma técnica e esperamos um grande crescimento nos próximos anos. Loko a matemática eu ana matratariwile hi leswi ta kavaka swi hi nyoxisa porque hi byala michumu leyi dyiwaka ene va hi byele leswaku va ta madaha mati leswaku ma nga hi chelelisi a ngozi. Passou a ser uma zona agora tão boa em termos do ambiente, já a partir da reabilitação e ampliação das bacias da Itare, voltou ao seu normal.
Em áreas rurais e comunidades suburbanas, a construção de blocos sanitários escolares, públicos e domiciliários tem sido uma resposta concreta para melhorar a higiene, com enfoque especial em mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Ni vanhu nakubasiwa kazele banyo na antu handithandiza kuti ndakonzeda kazele banyo ndakomedwa kurekwene mtimangu lwakuchena iyi wakukomedwa kuti já nkhalambo umwe akuenderambo kumabwino. O caminho é claro: garantir que todos, independentemente de onde vivem, tenham acesso a saneamento seguro, digno e resiliente. O acesso à habitação e aos serviços básicos constitui uma das principais preocupações da nossa população em Moçambique e principalmente da nossa juventude. A habitação em Moçambique é um direito consagrado na Constituição da República. Desde a independência em 1975, o país tem feito um percurso determinado para transformar esse direito em realidade. No início, o Estado assumiu a gestão direta do parque habitacional e, ao longo dos anos, estruturou políticas e mecanismos para enfrentar o crescimento populacional e a urbanização desordenada. Com a implementação da política e estratégia de habitação, o setor de habitação e urbanização tem promovido programas habitacionais com enfoque na construção assistida, reabilitação de casas e infraestruturação de terras. De 1995 até hoje, foram construídas mais de 5.000 casas, melhoradas cerca de 1.500 e infraestruturados mais de 15.000 talhões em todas as províncias do país. Estas ações permitiram o surgimento de novas centralidades urbanas, bairros organizados, com acesso a serviços públicos e que estão a redefinir o desenho e a expansão das cidades. Nós podemos ter habitação a tempo real, sem sofrer, tendo a possibilidade de ter água, energia, coisas desse tipo, porque é difícil para nós que somos jovens. Após os ciclones que destruíram mais de 290.000 casas, o governo respondeu através do programa de reconstrução, onde foram construídas mais de 7.000 habitações, como Buzi, Dondo, Nhamatanda e Beira, com novas centralidades dotadas de serviços básicos e padrões de construção resilientes. No âmbito da governação de 2025, nós temos o nosso plano dos 5 anos, mas dentro deste ano nós temos metas concretas que devemos alcançar. Tivemos a oportunidade de avaliar as casas que nós prometemos que vamos entregar a estas famílias que foram reassentadas por causa do ciclone Idai. Neste projeto nós temos cerca de 1.107 habitações e visitamos cerca de 75 habitações que já estão na sua fase final das obras. Elas estão num bom ritmo, transmitiram uma confiança que as obras serão concluídas dentro dos prazos. Temos aqui água perto, temos aqui escola perto, temos aqui o posto de saúde, o posto da polícia. Estes serviços estamos a passar simplesmente 3, 4 minutos a pé. Habitação é mais do que um abrigo. É base de dignidade, de saúde e de desenvolvimento humano. E é por isso que, passados 50 anos de independência, Moçambique reafirma o seu compromisso com a casa própria como um direito e uma prioridade nacional. Olhamos para o futuro com responsabilidade e determinação. Sabemos que os próximos anos trarão novos desafios, mas também trarão oportunidades de inovar, de integrar tecnologia e sustentabilidade nos nossos projetos. A nossa missão é clara: garantir que cada cidadão, do norte a sul, do Zumba ao Índico, tenha acesso a infraestruturas de qualidade que sustentem uma vida digna. Nós hoje temos o chamado desafio da sustentabilidade de serviços, que é preciso que os serviços sejam cuidados. E também um outro desafio, que é conseguir fazer tudo isso
num ambiente de mudanças climáticas, que é preciso tornar todas estas infraestruturas e serviços mais resilientes, e por isso isto é um desafio acrescido que temos hoje que enfrentar. É com esta visão que damos continuidade à construção de infraestruturas modernas, sustentáveis e ao serviço de todos. Celebrar os 50 anos da nossa independência é também celebrar o que construímos juntos, obras que contam a nossa história, sustentam o presente e pavimentam o futuro. Cada um de nós, sem exceção, poderá orgulhar-se de um governo que nos serve. É hora de arregaçarmos as mangas e construirmos juntos uma nação mais limpa, mais eficiente e verdadeiramente comprometida com o bem-estar de todos. 50 anos de independência, 50 anos a construir o futuro. Governo de Moçambique.